O desejo mais profundo de um perfeccionista é se sentir amado, mesmo que seja imperfeito. O amor foi equiparado ao bom comportamento no passado, o que faz uns se sentirem indignos de amor, se descobrirem imperfeição em si mesmos, e torna difícil acreditarem que um parceiro possa amá-los como eles são, aceitando tanto os aspectos bons quanto os ruins de seu caráter. Pequenas falhas são exageradas à medida que se aprofunda a intimidade. E se eu ficar com raiva? E se ela não aprovar meu gosto em arte? Perfeccionistas vivem na permanente suposição de que algo em seu modo ou em seus hábitos pessoais vai sem dúvida repelir o parceiro. Assim, chegam à intimidade com uma tensão gerada por se controlarem rigidamente, numa tentativa de manter oculto o seu lado sombrio. Esse estado interior de tensão é agravado pela crença de que o prazer e a felicidade devem ser merecidos e ganhos, e de que, se mais qualidades forem reveladas, o parceiro se afastará. No auge da tensão, uns se tornam tão suscetíveis à rejeição que há chances de começarem a julgar o parceiro em autodefesa. Ocorrerão brigas alimentadas pela convicção de que o parceiro acabará mesmo se afastando. Então, por que não acabar logo com isso antes que a gente se envolva? Uns geralmente não percebem a intensidade da própria raiva, nem as formas não verbais em que a transmitem seus julgamentos não pronunciados, nem o fato de não proferirem sua crítica com uma veemência às vezes tão dolorosa quanto o próprio teor da crítica. Uns estão em busca do relacionamento perfeito, o que dificulta a aceitação de que boas e más características devam coexistir na mesma pessoa. Querem se consagrar às excelentes qualidades que o parceiro traz para o relacionamento e tendem assim a colocá-lo num pedestal, a perdoar qualquer fraqueza de caráter e a se fazer de cegos à mistura de traços positivos e negativos do parceiro. Uma vez tenham visto o lado bom de alguém, perfeccionistas são capazes de nunca abandonar a esperança de reformar o lado simplesmente não tão desejável do outro. Perfeccionistas contam que o muro defensivo dos julgamentos mentais desaparece por longos períodos quando estão apaixonados. Se perdem o contato com o que querem do relacionamento, ou se começam a se sentir ameaçados ou enciumados, uns voltam a criticar intensamente os lapsos de caráter do companheiro. Precisando dar vazão a frustrações reprimidas, começam a controlar as ações do parceiro, fazendo tentativas coléricas de enquadrá-lo e forçá-lo a se comportar. De negativo para os relacionamentos íntimos, se uns percebem seu parceiro causando embaraços ou claramente violando uma regra de comportamento, ficarão vivamente indignados, incapazes de resgatar a visão do outro como a de uma pessoa de bem. Antigos ressentimentos serão ressuscitados e manifestados repetidas vezes, permanecendo em evidência enquanto for necessária vazão para o alívio da irritação em curso. De positivo, para os relacionamentos íntimos, uns reagem prontamente com pessoas capazes de admitir seu próprio erro. Seu hábito mental de julgar os outros deixará de existir. Se o erro puder ser admitido, e eles serão particularmente fiéis. Se perceberem empenho, esforço e boas intenções em seus parceiros. Minha maior preocupação é com o que outras pessoas pensam de mim. Quando encontro alguém pela primeira vez, são suas qualidades proeminentes que realmente me impressionam. Posso ver essa pessoa como alguém muito espirituoso ou bem informado, ou afável ou qualquer outra coisa.
Desde que eu goste dela, então tudo bem que pareça assim. É quando sinto que preciso me defender ou quando não me sinto à vontade por tê-la engrandecido tanto em comparação a mim, que começo a conferir as obturações nos seus dentes a fim de empatar o score. Exemplo de relacionamento de casal. O relacionamento de dois uns, o casal perfeccionista. Com muita frequência, dois uns formam casal, porque combinam no tocante à maneira perfeita de viver. Amam a ética e a capacidade de trabalho do outro. Sabem a diferença entre a mera esperteza e as qualidades humanas básicas de honestidade e de força de vontade. O casal sabe desfrutar a satisfação de viver uma vida prática e independente, centrada no respeito pela saúde física, no ganhar a vida honestamente e no valor das conquistas realizadas. Sua capacidade de apreciar estas características básicas da sobrevivência lhes dá uma pedra de toque de estabilidade. Se um dos parceiros se torna inseguro em relação ao que deseja, sentimentos de frustração inadvertidos começam a se formar. Uns não penetram com facilidade em suas próprias necessidades, sobretudo se essas necessidades não estiverem em sincronia com seus padrões incrivelmente altos de comportamento ético. Num relacionamento íntimo, isso pode resultar na repressão da raiva como sentimento ruim, na incapacidade de mencionar sentimentos de ciúme, porque são errados, ou simplesmente no reprimir conversas sobre coisas que precisam ser mudadas. Se tais sentimentos não puderem ser abordados, até mesmo uns que se observam a si mesmos, saberão que estão com raiva suficiente para atirar os pratos ao chão, mas não atirarão talvez a verdadeira circunstância que os deixe irritados. Um não observador pode estar visivelmente irritado, mas não terá consciência de que seus comentários se tornarão pungentes e acusatórios. Será de enorme valia se qualquer um dos parceiros puder reconhecer os sinais do surgimento da raiva no outro e então intervir para localizar a fonte da frustração. É prova de intimidade se um aceita a ajuda do outro na identificação de necessidades encobertas. Simplesmente ouvir a enumeração daquilo que se deseja em lugar daquilo que se deve fazer é sentido como um voto de confiança por uns, por aqueles que na infância foram punidos por ceder às suas necessidades pessoais. Se a raiva não reconhecida tiver chance de se acumular, os parceiros ou se afastarão um do outro, concordando tácita, mas constrangedoramente em não começar uma discussão, ou um dos dois provavelmente concluirá que a culpa é de algum hábito de longa duração do outro e o perseguirá. A raiva de um pode ser assustadora, porque é vulcânica e, em geral, desproporcional em relação à situação real. A raiva também fica requentando dissimuladamente mesmo após uma discussão, como um ressentimento amigo que nunca se esgota completamente com o tempo. A razão para isso é que uma queixa legítima supre a válvula de escape necessária para a ventilação de outros desejos frustrados. Até que esses desejos sejam satisfeitos, haverá sempre uma sensação de irritação com os pecados do mundo, e nos relacionamentos, um pequeno litígio se formando contra o outro até que cada um dos dois seja tranquilizado de que não será abandonado por querer algo que o parceiro acha repreensível. A expressão direta de raiva é um sinal de segurança no relacionamento, porque a raiva é vista como um sentimento ruim e é em geral contida. Uns dizem se achar derrotados quando sentem raiva, porque isso significa perder o controle para uma emoção negativa. Dizem também que, se o companheiro ouvir um ataque de raiva até o fim
e não se retirar, se sentem amados. Uma vez a raiva se torne aceitável, outros impulsos proibidos podem ser expressos, tais como a criatividade artística e o apetite sexual. Para perfeccionistas, abrir-se às sensações sexuais pode anunciar uma abertura paralela à expressão criativa. Quando se suspende a proibição a determinada área interdita da vida emocional, o crítico mental recua, e todo o poder do inconsciente se torna mais disponível para eles. Quando a raiva se torna aceitável, uns muitas vezes dizem que podem se observar no ato de se enraivecer e de iniciar a formação de um caso mental. Sabendo que, muitas vezes, o caso se forma por eles terem se descuidado de suas próprias necessidades, uns conscientes de si mesmos estão em condição de usar a raiva como lembrete para localizar e satisfazer seus verdadeiros desejos. Quando estes forem satisfeitos, o caso em geral retrocede para o seu grau de importância real e deixa de dominar obsessivamente a atenção. Relacionamentos hierárquicos. Perfeccionistas estão buscando a autoridade que seja derradeiramente correta, e se uma autoridade competente pudesse ser encontrada, de bom grado transmitiriam um processo decisório para outra pessoa. No entanto, sua preocupação com a correção os torna sensíveis a erros e injustiça por parte das autoridades. Uns hão de querer que a autoridade estabeleça diretrizes para que saibam exatamente o que se espera e se sintam mais seguros com uma denominação clara das responsabilidades. Se o líder é visto como alguém capacitado e justo, uns assumem responsabilidades. Se não, tendem a agir com cautela e a transferir culpa para que não os achem em erro. Uns criarão confiança numa organização por meio de uma série de críticas, sobretudo a respeito de detalhamento e de procedimentos. Esses pequenos pontos de crítica se destinam a configurar melhor a situação e a estabelecer áreas claras de responsabilidade, mas parecerão um desagradável controle de detalhes. Cumprimentos e empenho integral são retidos até total desaparecimento do último traço de erro. É vital que as regras não sejam mudadas arbitrariamente. Uns operam segundo os regulamentos, e se os procedimentos são alterados, podem se sentir ardilosamente expostos à crítica. Eles devem apreciar e respeitar o nível de desempenho dos outros a fim de funcionarem bem. Eles recuarão se se sentirem comprometidos, ou se tiverem de dar o primeiro passo numa decisão arriscada. Trabalharão com muito empenho se acharem que os outros também estão dando o máximo de si mesmos, ou se puderem ser inspirados pela causa certa. Poderá haver um acúmulo de frustração que será óbvio para os colegas de trabalho, mas não para o Se o bom desempenho não for reconhecido pela autoridade, então é possível que o se concentre em alguma área de erro legítima, mas irrelevante, a fim de descarregar tensão. De positivo, uns têm ótimas capacidades organizacionais e podem sentir verdadeiro prazer no desenvolvimento de suas destrezas profissionais. Se estiverem absolutamente convencidos de que seu ponto de vista é correto, uns saberão assumir uma postura solitária contra toda oposição. Uma vez convencidos de que estão corretos, tornam-se invencíveis, porque seu crítico interno recua, e eles deixam de se preocupar com erros ou com o que os outros pensam. Firmemente assentados no único caminho correto, perfeccionistas trabalham incansavelmente até a conclusão do serviço. De negativo,
uns temem se opor abertamente à autoridade por medo da retaliação e da possibilidade de estar cometendo um erro de julgamento. Tendem a desconfiar da autoridade, mas esperam que os responsáveis reparem no bom desempenho e ofereçam recompensas merecidas. Criticarão pontos importantes de um programa, mas devido ao risco de erro, terão dificuldade em propor uma solução. Não se sentem à vontade em interações que exijam grande tolerância para com diferenças de opinião, preferindo regras a estruturas previsíveis. 1 e 5. O perfeccionista e observador. Se o 5 for o chefe, é provável que supervisione de trás de portas fechadas, agindo como elemento de decisão e deixando o segmento e a conclusão para os outros. 5 são capazes de tomar decisões de alto risco, porque não se envolve emocionalmente, mas tem dificuldade com as reuniões e confrontações necessárias para levar a cabo essas decisões. 5 valorizam ligação com pessoas capazes de fazer as coisas acontecerem no mundo e ditarão a política se o a puser em prática. Os 2 tipos têm a tendência à autocrítica interior, e se pode tirar partido desta característica para o refinamento da organização. Ambos compartilham uma aversão em ser dominados por relacionamentos hierárquicos injustos e promoverão ao máximo a libertação da organização do controle injusto. Se um for o chefe, decisões importantes tenderão a ser adiadas, sobretudo se os riscos forem altos. A atenção se deslocará para tarefas secundárias. O tempo será preenchido por procedimentos extremamente complicados e a tensão crescerá à medida que os prazos se fechem. O empregado 5 não se deixará enganar por qualquer complicação desnecessária. Sentir-se-á esgotado pelo excesso de detalhes e resistirá a qualquer tentativa de supervisão e controle por parte do 5 ficam particularmente embaraçados com aqueles que usam a raiva para encaminhar uma situação. Poderá ocorrer uma crise se um ansioso pressionar para ganhar controle da situação. O quer regras e relatórios de andamento, e o 5 se fechará, dirá muito pouco e se tornará tão inacessível quanto possível. Cada qual tentará controlar a situação estabelecendo limites. O 5 minimizando o contato e produção. O intensificando controles e atribuindo culpa. A situação poderia ser imensamente facilitada se o pudesse abrir mão do controle e pedir ajuda. Colocado num papel de consultor, mas sem ser pressionado a produzir, o 5 se abrirá. O poderia ser ajudado tendo um elemento exterior que reconhecesse e legitimasse suas ansiedades acumuladas e não reconhecidas. Se a preocupação puder ser admitida, sem que o se sinta errado, então a raiva desaparecerá. A natureza excessivamente complexa dos procedimentos se atenuará e as prioridades logo se tornarão claras.